Sou o diácono Gilberto, Feira de Santana, Bahia. Este mês de julho, a nossa paróquia do São Francisco de Assis vai apresentar os santos segundo o calendário romano. Por isso, cada santo, na sua história da vida, nos dá uma lição de vida. Eles defendem a vida humana e a vida divina. Os santos são representantes autênticos da nossa fé. Por isso, com atenção, abre o teu coração para dignamente escutar a história de cada santo em cada dia desse mês. O Senhor te abençoe e volte para você o Senhor lá e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escutem com atenção a história do santo de hoje. Glória a Deus, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. O santo que nós vamos conhecer hoje é uma pessoa a quem o Brasil deve muito. Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Os seus filhos espirituais são conhecidos no mundo inteiro com o nome de jesuítas. Inácio nasceu no castelo de Loyola, na Espanha. Correu o ano de 1491, apenas um ano antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Sua família era nobre e muito católica. Os seus anseios desde a infância voltavam-se para a glória militar. Inácio, já jovenzinho, sonhava com feitos brilhantes, com batalhas, com vitórias. Ele vivia em tempos bastante conturbados. Havia conflitos internos e externos. E esse estado de guerra, de rebelião contínua que a Espanha vivia naquela época, exigia um exército forte, aguerrido e dirigido por oficiais muito experimentados. O Duque de Nájera, tio de Inácio, era comandante de um desses corpos de exército e convidou Inácio, ainda jovem, para ser o comandante de uma das companhias de seu grupamento. Algum tempo depois, correu a notícia de que a França se preparava para invadir a Espanha e trazia consigo um exército considerável. Inácio recebeu o comando das tropas de Pamplona. A cidade foi sitiada. Ele, seguido de poucos companheiros, fechou-se na fortaleza à espera do inimigo. Não tinha ali nenhum sacerdote. Então, ele pediu a um colega de armas que o ouvisse em confissão, porque ele sabia que a situação era tal que dentro de algumas horas ele poderia estar morto. No dia seguinte, os franceses começaram o ataque. Com a palavra e com o exemplo, Inácio animava os seus. O inimigo sobe ao assalto. Inácio os repele à medida que ele se apresenta. A artilharia francesa então trua formidavelmente, mas a coragem de Inácio não se quebra. Entretanto, os canhões redobram as descargas e um pedaço da muralha é derrubado. Uma lasca de pedra fere Inácio na perna esquerda. Ao mesmo tempo, uma bala de canhão é lançada contra a muralha, ricocheteia e quebra a perna direita de Inácio. Inácio é preso e transportado ao quartel-general dos franceses. Mas ali, ele não é tratado como uma pessoa qualquer. Pelo contrário, ele é tratado como um herói. Depois de alguns dias, já quando os cirurgiões tinham feito o seu trabalho e declararam que ele estava em condições de ser transportado sem perigo, ele foi colocado numa maca e foi levado de volta ao castelo de Loyola. Ficava próximo da cidade de Pamplona. E aí vieram os médicos da família para examinarem, olharem o que tinha acontecido com a perna dele. E ele sofria muito. E os médicos disseram, olha, essa cirurgia infelizmente não foi bem sucedida. O senhor ficará manco, o senhor terá sequelas muito graves. Inácio, naquela época, temos que lembrar que não era santo. Ele era uma pessoa, inclusive, muito orgulhosa. E ele não aceitava ficar defeituoso.
frequentava a corte, as danças da corte. Imagina, está defeituoso, manco de uma perna, não podia dançar. Ele não. Ele disse, o que for necessário para que eu fique bom de novo. Os médicos disseram, será necessário quebrar a perna de novo, unir as partes dos ossos e depois vamos ter que aplicar um aparelho que vai lhe fazer sofrer muito. Naquela época, não havia as anestesias que temos hoje. Uma cirurgia como essa era extremamente dolorosa. Inácio suportou tudo sem dar um gemido. Porém, no dia seguinte, ele foi atingido por uma febre muito forte. Tudo indicava que ele não resistiria. Seria o seu último dia de vida. Era 28 de junho, véspera da festa de São Pedro, a quem Inácio tinha muita devoção. Ele pediu e recebeu a unção dos enfermos e a Sagrada Comunhão. Pela meia-noite, Inácio adormeceu calmamente e deu a todos a impressão de que ele havia falecido. Mas em sonho, ele viu o apóstolo São Pedro. E São Pedro, ele viu colocar a sua mão sobre a cabeça dele e curá-lo. Quando ele despertou, todo o perigo havia desaparecido. Poucos dias depois, a saúde e as forças voltavam a Inácio. Tirou o aparelho e notou-se que a perna ficou mais curta do que a outra. Mesmo tendo passado por um risco tão grande, ele exigiu dos médicos que fizessem uma nova cirurgia para corrigir aquele erro. Os médicos e toda a família insistiram para ele que mudasse de ideia, mas nada conseguiram. Preparou-se tudo, foi feita a cirurgia e Inácio tinha que fazer agora um longo tratamento com a máquina de ferro destinada a distender a sua perna. Durante esse período, suas únicas ocupações eram sofrer as torturas daquele tratamento e conversar com seus amigos e familiares. Começou então, nas horas vagas, a ler os romances de cavalaria. Naquela época havia muitos e muitos por toda a Europa. Depois de muitos meses, não havia mais romances na biblioteca. Ele tinha lido todos. A única coisa que restava era uma coleção de vida de santos e uma outra sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tendo outra coisa para fazer, mesmo contra a sua vontade, ele ia lendo as vidas dos santos, a paixão de Nosso Senhor. E pouco a pouco ele ia tendo mais atenção, fazendo anotações, coisas que lhe tocavam mais ele guardava para relembrar depois. Refletindo certa vez, Inácio pensou, São Pedro me curou. Me curou por um milagre. Eu estava já desenganado e foi ele que me curou. A ele eu devo a minha vida. Mas por que ele me deixa assim aleijado? De que me serve essa vida se eu não encontro mais as minhas alegrias pessoais? E Inácio pensava consigo mesmo, antes da morte. Assim raciocinava aquele homem da corte, vaidoso por natureza, pregado pela vontade de Deus num leito de dor. Dia após dia, Inácio ia tomando gosto por aquela leitura. Em sua solidão ele pensava, eu estou sofrendo tudo isso apenas para não perder a minha influência na corte. Mas os santos teriam sofrido isso e muito mais para agradarem a Deus. Eles ganharam uma eternidade feliz no céu. E eu? O que é que eu vou receber? Os sorrisos e as falsas amizades como recompensa. Quem está com a razão? Atualmente, os meus triunfos estão dependendo de uma doença. Essa é a felicidade que o mundo oferece. Inácio pensava consigo, há em mim duas vontades opostas. Uma que me leva para o bem, outra que me leva para o mal. Quando eu penso na vida dos santos, sinto uma alegria tal que nada no mundo pode me dar. Quando eu penso nos prazeres da vida, eu sinto uma perturbação interior. Uma noite, ele sofria ainda mais do que o comum pela necessidade imperiosa de abandonar tudo, de entregar-se a Deus. E estando sua perna já fortificada, ele permitia a execução dos seus planos, ele se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e pediu a ela que aceitasse o compromisso que ele tomava aos seus pés. O compromisso de só viver para a glória de Deus e de seu divino Filho. Inteiramente tomado pela graça divina, ele rezava, minha mãe e Senhora, dai-me a graça de só viver para o vosso Filho. E naquele momento Inácio fez um juramento. Eu juro ser sempre fiel à sua bandeira. Eu juro ser vosso e de vosso Filho, para a vida e para a morte. E olhando para a imagem de Nossa Senhora, ele disse, eu quero.
O estrondo foi tão grande que abalou os alicerces do castelo. As grossas paredes de seu quarto abriram-se com uma larga fenda que até hoje é visitada pelos peregrinos. Deixando a sua espada sobre o altar, Inácio abandonou sua vida passada e, num futuro próximo, fundou a Companhia de Jesus, com o intuito de barrar o progresso das heresias no mundo. O seu lema era Ad Maiorem Dei Gloriam, tudo para a maior glória de Deus. A conversão de Inácio foi resultado da leitura de livros religiosos. É um grande bem que um livro bom pode produzir. Mas também são incalculáveis as consequências de um livro mau. A perdição de muita gente tem início com a leitura de uma obra perversa ou obra que põe a fé em dúvida. O apostolado de Santo Inácio povoou a terra de santos, como São Francisco Xavier, que foi apóstolo das Índias e do Japão, o beato José de Anchieta, nosso apóstolo do Brasil, São Roberto Bellarmino, que conseguiu trazer de volta à Santa Igreja Católica 1/3 da Alemanha que tinha passado por o protestantismo. Muitas nações devem a ele, e sobretudo também aos religiosos da Companhia de Jesus, a sua integridade religiosa. Ou então, como o Brasil, devemos a ele a formação católica desde o princípio, genuinamente dentro da Santa Igreja. É próprio dos santos fazer sempre e em tudo o que Deus quer, acima dos seus interesses pessoais. Fazer somente o indispensável, apenas o necessário, evitar o pecado mortal somente, é característico dos tíbios, daqueles que não amam verdadeiramente a Deus. Sigamos o exemplo de Santo Inácio, ele que se entregou por inteiro e que disse sempre tudo para a maior glória de Deus. Em 1556, tendo recebido a bênção apostólica, ele entregou sua alma a Deus, tendo nos lábios o nome de Jesus. Pouco antes da morte, escapou-lhe essa pequena confissão. Ele dizia que não se lembrava, nos últimos 30 anos, ter perdido sequer uma ocasião de fazer alguma coisa no serviço de Deus. A vida dos santos mudou os destinos de Inácio. Peçamos a Nossa Senhora que, no seu exemplo, nos auxilie a dizer diante das dúvidas e das dificuldades de nossa vida: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero praticar a virtude, eu quero ser santo. Que Santo Inácio nos ajude a ter decisões sempre firmes no serviço de Deus e da Santa Igreja. Na próxima semana teremos a alegria de estar aqui novamente com vocês para conhecer mais um exemplo de virtudes. Salve Maria!